Meu querido amigo, meu querido irmão e irmã, você ouvinte da palavra de Deus, fique comigo aqui até o final desta palavra, para que juntos possamos fazer uma oração a todo o estado de Minas Gerais, em especial a cidade de Ubá e Juiz de Fora. Infelizmente, uma tragédia tem ocorrido naqueles lugares, né? Enchentes, inundações, e infelizmente vidas foram ceifadas. Fique comigo aqui até o final, para que juntos possamos fazer uma oração a toda aquela população, tá bom? Deus seja sempre louvado. Amém. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, abra sua Bíblia Sagrada comigo no livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24, e vamos ver o que Deus tem para falar conosco nesse dia. Mateus, capítulo 24. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. O tema diz: o sermão profético, o princípio das dores. Glória a Deus. Se vocês encontraram, vamos iniciar a leitura com a ajuda e a guia de Deus e do Espírito Santo. Vamos iniciar. O sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: disse-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acaitelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, para não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as pessoas, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Só até aqui, meu irmão. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Meu querido e meu amado irmão, minha irmã, você ouvinte da palavra de Deus, aqui está mais uma palavra, umas palavras do nosso Senhor Jesus, né? Quando perguntado quando que seria o fim do mundo, quando que seria a sua volta. Meu querido e minha querida, este livro foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e por coincidência ou não, tudo que está escrito nele está se cumprindo. Infelizmente, muitos estão traindo uns aos outros, como vimos aqui, olha. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, no versículo 12. Então, meu amigo e minha amiga, o fim do mundo está perto, muito mais perto do que nós imaginamos. Porque todas as palavras escritas no livro, todas as palavras ditas pelos profetas, está se cumprindo. Mas como que nós sabemos os sinais? O amor de muitos se esfriará. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos tantas tragédias acontecendo, coisas que nós nem entendemos como que o ser humano chega a um nível de fazer tantas maldades na terra, como por exemplo no caso daquele cachorrinho, o Orelha, infelizmente, né? O que se passa na cabeça de uma pessoa para fazer um mal a um bichinho, pessoal? Você tem a noção disso? Eu não sei quem foi que fez, há suspeitos, mas uma pessoa que fazia um mal a um bichinho, o amor está se esfriando. Aquele caso daquele rapaz que passou por cima de uma menina, arrastou ela por uma rodovia.
O amor de muitos está se esfriando. Tivemos tantas maldades. É a filha que matou os pais. Meu querido e meu amado irmão, tudo que Jesus está dizendo aqui, olha, no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus deu uma dica aqui de quando estaria perto da sua volta. Olha só, no versículo 14 diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E isso está acontecendo, meu amigo, minha amiga. Hoje, o evangelho de Jesus, naquele tempo, na época de Paulo, na época da Bíblia Sagrada, não tinha internet, era muito difícil a palavra ser pregada. Para a palavra ser pregada, precisava de o apóstolo Paulo pegar um navio, ir para um lado, ir para o outro, escrever cartas. Naquele tempo, quem detinha o direito da salvação eram os israelitas, porque a palavra de Deus, essa palavra de Deus aqui, Deus veio para o povo de Israel, mas como o povo de Israel rejeitou a Deus, principalmente não rejeitou a Deus, rejeitou o Filho de Deus, Jesus Cristo, então o Senhor abriu o leque para que eu e você sejamos salvos, e nós tiremos o direito da salvação. Então, meu querido, meu amado irmão, aqui olha, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Meu querido, hoje a palavra de Deus está em todos os países. Hoje você prega a palavra aqui no Brasil, e essa mesma palavra está nos Estados Unidos, essa palavra está em outros lugares, em Portugal, na Suécia, na Austrália. Então, isso já se cumpriu. Então, quando nós voltamos aqui no início, nós entendemos que Jesus está dizendo para os acautelai-vos os corações dos discípulos, para que eles não fiquem preocupados, porque muito ainda há de acontecer, meu amigo e minha amiga. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, pessoal, existem muitas pessoas que elas idolatram os templos, idolatram a igreja, idolatram a estrutura da igreja. Olha que igreja linda, maravilhosa, olha que coisa mais linda. E os discípulos aqui chamaram Jesus para mostrar para Jesus o templo. E Jesus já falou para ele o seguinte, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, em vez de você adorar ao templo, adorar aquela imagem de pedra, aquela estrutura de pedra, porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas, Irlande, se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus está nas igrejas? Sim, Deus está nas igrejas. Mas Deus também pode estar onde 3 pessoas estejam reunidas. O Senhor Jesus deixou escrito que aonde tiver 3 pessoas ou mais reunidas em seu nome, ele estará presente. Então, olha só, Jesus, se você juntar com mais 3 pessoas e começar a buscar a Deus, o Senhor Jesus se fará presente ali naquele lugar. Se ele vai atender, depende da sua fé e da minha fé. Então aqui os discípulos estavam adorando, estavam admirando aquele templo. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. E Jesus começou a explicar para aqueles discípulos como que seria o fim, como que seria o início das dores. E como nós podemos estar aqui, olha só, mais uma vez, aqui, olha, eles estão assentados agora no Monte das Oliveiras, chegaram a sair os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, ou seja, se Jesus orientou para que ninguém vos engane, é porque tem pessoas que estão tentando te enganar, ou tentarão te enganar. Hoje em dia nós não confiamos muito nas mídias, porque muitas das vezes as informações que estão ali não são verdadeiras, é um clickbait, são informações que te mostram uma ideia e vendem outra. Então aqui, ó, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Hoje em dia nós vemos que existem inúmeras igrejas, praticamente em cada esquina tem uma igreja.
em cada esquina tem um pregador. E muitos deles dizem, alguns dizem que operam em nome de Jesus. E muitos se operam em nome de Jesus. Existem homens fiéis a Deus, que quando ele abre a boca, Deus cumpre tudo o que ele está falando. Mas existem aqueles que são enganadores para tomar o seu dinheiro. E aqui o Senhor está nos orientando, olha. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus já disse que muitos serão enganados. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Desde que o mundo é mundo, meu irmão, há guerra no mundo. Só que agora a guerra não é mais como antigamente, que um jogava uma bomba ali, outro dava tiro, né? O tiro tinha limite, não. As guerras de hoje são guerras que contêm bombas nucleares. Aleluia. Então hoje o fim do mundo está mais próximo de acontecer. E nós escutamos sobre guerras o tempo todo. Lá em Israel mesmo, Hamas, e aquele povo todo lá, que invadiu Israel, lá naquela festa, e matou ali, infelizmente, todos aqueles jovens ali que estavam ali. E Israel começou a revidar ali na Palestina, tanto sofrimento, tanta morte acontecendo. Guerras e rumores de guerras. Agora nós sabemos, meu querido irmão, minha querida irmã, que os Estados Unidos também, e outros como a Rússia, como a China, e há rumores de guerras. Meu querido amado, e mais olha, eu vou te alertar, que essas guerras nunca, elas podem até acontecer, mas não será o fim do mundo, não haverá guerra nuclear que vai acabar com a sua vida, porque Deus deixou escrito que muitas coisas ainda vão acontecer, Jesus ainda vai voltar, ainda vai acontecer o arrebatamento, creia você ou não. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Fome, meu amigo, já existe há muito tempo. Fomes em todos os lugares, mas não é fome da comida, fome do alimento, fome da palavra de Deus, essa palavra que eu estou pregando aqui hoje. Muitas das vezes você quer ouvir a palavra em algum lugar e você não sabe em quem acreditar, você está com fome e sede da palavra, mas você escuta um pregador pregando, começa a te pedir dinheiro, como se Deus fosse mendigo. A coisa mais feia que tem é o pregador ficar se humilhando por causa de dinheiro, parecendo um mendigo, parecendo um morador de rua que te para não sair, que me dá dinheiro, me dá dinheiro. Esquece, Deus é o dono do ouro da prata. Dizem que tem que fazer esse sacrifício. A palavra de Deus diz, olha só o que diz a palavra de Deus, não quer o seu sacrifício, Deus quer a sua obediência. Meu irmão, você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Mas você que está aí fala, com certeza precisa do dinheiro para se manter a igreja. Porque a igreja, meu irmão, aquele templo lá onde as pessoas se reúnem para servir a Deus, ali tem água, tem luz, tem imposto, né? Se bem que o imposto é abatido, mas a água e a luz, tem ali os produtos de limpeza, precisa de ajuda. Então você tem que ajudar sim na igreja, com aquilo que você sentir no seu coração. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes está tendo hoje, viu? Pestes, que nós já sabemos daquela peste que veio em 2019, ceifou muitas vidas, é o início das dores, como diz o Senhor. Só que eu vou dizer para você, viu? Você que está aí, você que está longe de Jesus, você que está longe da palavra de Deus, você que não se importa tanto assim, porque você acredita que tudo que você conquistou é com a força do seu trabalho, da sua mão, sim. Mas muitas das coisas Deus te dá também. Deus te ilumina para que você monte um negócio e esse negócio vai para frente. Então tá aqui, ó, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Meu querido irmão, quanta coisa já aconteceu nesse nosso Brasil, né? Lá naquela cidade de Minas, lá quando estourou a represa, tantas coisas, irmão, tantas coisas já aconteceram aqui. E a nossa vida, ela está na mão de Deus. Nós não sabemos o que vai ser da nossa vida no dia de amanhã. Nós não sabemos se estaremos vivos no dia de amanhã para estar aqui pregando a palavra de Deus,
Ou por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos dizer, eu vou lá em tal lugar, eu vou fazer isso. Quando você for falar, a palavra de Deus nos ensina, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Se Deus permitir, eu vou. Se Deus permitir, eu vou fazer. Eu vou lá, vamos supor, eu vou passear em algum lugar, vou para a Bahia passear. Eu vou para a Bahia, nunca diga, irmão, diga, se Deus permitir, nós vamos para a Bahia. Então, ou seja, meu irmão e minha irmã, você que está aí ouvindo essa palavra maravilhosa, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, que você vai notar a diferença e que aonde você pisar o seu pé, o Senhor te abençoará, o Senhor te guardará, o Senhor te livrará do laço do passarinheiro, as armadilhas do adversário. O laço do passarinheiro é o laço feito para pegar o passarinho. O diabo, muitas das vezes, coloca laços no seu caminho para te pegar, para te levar para um caminho que vai desagradar a Deus, e o Deus te livrará do laço do passarinheiro. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vós hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiado por todas as gentes por causa do meu nome. Jesus está dizendo aqui que aquele que prega a palavra de Deus, aquele que é dedicado a falar de Jesus, porque muitos já não querem falar de Jesus mais na internet. E a palavra diz, Jesus dizendo que aquele que se envergonha do nome de Jesus, ele também se envergonhará do seu nome lá no céu. Então, olha, você que é seguidor de Jesus, você que tem fé em Jesus, não deixa de falar do nome dele. Publica uma mensagem aí no seu Instagram, publica uma mensagem no seu Facebook, no seu TikTok, porque às vezes uma pessoa que está precisando de uma palavra naquele dia, você publicou e essa pessoa viu a sua mensagem e Deus vai falar no coração dela. E aquela mensagem vai confortar o coração daquela pessoa e Deus entregará a bênção para você que não se omitiu do nome do Senhor Jesus. Olha só, matar-vos-ão, ele seria odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Olha, se aquele que quer falar de Deus, ela não pode ligar para a opinião das outras pessoas, porque muitos vão criticar você, infelizmente, mas não são essas pessoas, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta, a nossa briga não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades dos reinos celestiais. Ou seja, muitas das vezes uma pessoa veio brigar com você, veio te ofender, e não é essa pessoa. O diabo entrou dentro dessa pessoa, na mente dessa pessoa, e essa pessoa começou a te acusar. E isso está na Bíblia, que em um determinado momento Jesus estava caminhando, e o apóstolo Pedro, veio e disse umas palavras para Jesus. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Jesus repreendeu Satanás. Satanás entrou dentro de Pedro para atormentar Jesus. Então, muitas das vezes, as pessoas que te perseguem aí, não é ela, é o inimigo, é o espírito de inveja. A pessoa já tem uma certa inveja de você e a pessoa fica desejando o seu mal. E isso atrai o inimigo para dentro da mente dela. E essa pessoa começa a te ofender, te humilhar, te perseguir, achando que vai te derrubar. Mas você está debaixo da proteção de Deus. Então tudo aquilo que a pessoa lança para você, quando chega diante de você, cai por terra. Creia que Deus te guarda. E vos hão de entregar para seres atormentados. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Olha só, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Tem pessoas que de repente vão ouvir você falar de Jesus, como eu estou falando, e vão se escandalizar. Vão falar, o que está acontecendo com o irmão Irlandes, com o Irlandes? Agora está falando de Deus, está falando de Jesus. Vão se escandalizar, mas é o que está escrito aqui na palavra. E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e vão ficar brigando um contra o outro. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meu querido e meu amado irmão, a iniquidade está aí, o pecado está aí, tem aumentado. Infelizmente nós vimos mais uma tragédia no dia de hoje. Uma menina que tirou a vida do seu avô e da sua avó quase. Sua avó ainda está lá, na situação difícil, lá quase que, infelizmente, indo embora. Por causa de herança, meu irmão. Então você que está aí, põe no seu coração a coisa. Tudo que você conquistar nessa terra vai ficar para o seu filho, vai ficar para o seu neto.
Dessa terra nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar nada. Isso está na Bíblia. Jesus dizendo: não vos ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói e os ladrões minam e roubam. Então, ou seja, tudo que você conquistar, para onde você for, você não vai levar. Se você tem as coisas, dá glória a Deus, porque foi Deus que te preparou. Mas olha, não coloque o seu coração nas coisas materiais. Porque se você não colocar o seu coração nas coisas materiais, você vai estar dando crédito a Deus. Dê crédito a Deus. Busque a Deus cada dia mais na sua vida, para que você tenha uma vida abençoada. Meu querido e meu amado irmão em Cristo Jesus, infelizmente também tem acontecido aquela tragédia na cidade de Ubá, Juiz de Fora, aquelas chuvas, aquele deslizamento, vidas foram ceifadas. Então, ou seja, tudo, meu irmão, está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Então, você que está aí, volte correndo para Jesus. Independente da igreja que você vai, continua indo. Continua servindo a Deus onde você está. Aqui Deus me chamou para pregar a palavra para você na internet. Então, se você quiser ouvir, conhecer a palavra de Deus, como nós vimos aqui em Mateus 24, o princípio das dores, é só você continuar seguindo o meu canal. Todo dia, 12:30, tem um vídeo para você no YouTube, para você assistir. Todo dia, 12:30, tem um vídeo para você. É a pregação para você aprender mais sobre as coisas de Deus, tá bom? E você vai descobrindo o que é que Deus pode fazer na sua vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai olhar para o livro de Mateus 24 e saber que tudo já foi anunciado. Então, meu querido irmão, esta é a palavra de Deus no dia de hoje. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus e glória a Jesus para sempre. Meu amigo e meu irmão, vamos fazer uma oração, em especial a todo aquele pessoal de Minas Gerais, as cidades que estão sofrendo. Vamos também fazer uma oração, apresentar todo o povo do Brasil que estiver ouvindo também. Quantas maldades têm acontecido, né, meu irmão? Quanta coisa, que é muita coisa para se dizer aqui. Vamos só orar a Deus, né? Vamos orar então para o pessoal de Minas e Juiz de Fora e Ubá. Vamos lá? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, grande e poderoso Pai que habita nos céus, em nome do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, apresentamos ao Senhor, mais esta oração no dia de hoje. E gostaríamos de apresentar, Senhor, toda aquela cidade, todas as cidades que estão passando por esse momento difícil, Senhor. Todas as cidades que estão chovendo muito, Senhor, havendo deslizamento, vidas estão sendo ceifadas, ó Deus. Te pedimos, ó grande e poderoso Deus, tem misericórdia do povo, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia, Senhor, daquele que te clama, Senhor. Quanto sofrimento, quanta angústia, quanto descontentamento, Senhor, com tantas coisas acontecendo, Senhor. Nesse dia, Senhor, apresentamos todas aquelas vidas que se foram e também aquela população, Senhor. Pedimos ao Senhor, contenha chuvas, ó Pai. Senhor, por favor, ó Deus, eu te pedimos, Senhor. Não derruba, Senhor, a tua ira contra esse povo, Senhor. Eu sei, Senhor, muitas das vezes o povo, Senhor, não está te buscando mais, não está te adorando da forma que deveria, não dá créditos ao seu nome, mas tem misericórdia, Senhor, assim como Jesus na cruz clamou, tem misericórdia deles porque não sabem o que fazem, Senhor. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia de todas as cidades do Brasil, tem misericórdia dos moradores do Brasil e dos moradores do mundo, Senhor. Quanta maldade, filho contra pai, neta fazendo maldade para avó, pessoas maltratando os animais, quantas tragédias, ó Pai, tem misericórdia, Deus.
Guarda a pessoa que está aqui, Senhor, ouvindo esta palavra e ouvindo essa oração. Abençoa ela na sua vida, abre as portas, Senhor, e livra elas do mal, Senhor. Como o seu filho deixou escrito que o fim das dores está próximo. Senhor, protege essas pessoas que estão ouvindo essa palavra, Senhor, para que elas, Senhor, aleluia, tenham mais fé, Senhor, no momento difícil que está vindo sobre a terra, Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, nesse dia. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é bendito para sempre. Amém e amém. Glória a Deus nas alturas. Meu querido e meu amado irmão, minha irmã, muito obrigado por estar aqui conosco nessa nova etapa da nossa vida, falando sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, e que é tudo aquilo que você tenha dentro do seu coração, que o Senhor possa cumprir na sua vida, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.